Eu vou dizer que foi maldade agora, viu? Não, pode ser, tem que ser vários, né? Assim, se eu for pensar na graduação, vamos por etapas, né? A Ivaneide, ela foi muito marcante na forma, no dar aula, no debate, na relação com o aluno, sabe? Então, eu acho que a Ivaneide, ela foi, assim, para a formação, ela foi muito bacana. E, assim, até hoje, né? Eu, particularmente, Ivaneide, a gente não tem nem o que comentar, né? O Rameres também foi muito importante na minha formação, trazendo uma possibilidade mais social, né? Uma leitura mais pautada na experiência, da militância, da luta social, nos debates sobre teoria. Então, marcou muito. Não tem como pensar, para mim, Luciano, né? Não tem como pensar em pesquisa e não pensar em Oliver Nutter. Oliver Nutter foi meu orientador, me marcou profundamente, né? No dia da seleção do mestrado, eu lendo meu projeto e disse, meu Deus, se me perguntarem isso, ligo eu, não sei o que é o promenor, minha filha, é só responder isso, né? Então sempre teve um trato muito grande, um trato metodológico. Metodologicamente, Oliver Nutter é impressionante. Metodologicamente, é um professor impressionante. Então vocês suguem ele que vocês puderem. Nossa, gente, isso é maldade, viu? Assim, todos os professores da casa me marcaram de maneiras diferentes. O Gustavo me marcou, por exemplo. Eu acho que o Gustavo, ele tem um trato muito interessante, né, com o ensino, com as possibilidades de ensino. A Silvana também, né? A Silvana tem uma outra leitura. A Silvana, eu tive poucas disciplinas na época, porque Silvana teve bebê bem próximo. Foram poucas disciplinas que eu tive com a Silvana, mas foram, gente, eu tô esquecendo, o Chiquinho, né? O Chiquinho faz tempo que eu não vejo. Claro que o Chiquinho marcou. O Chiquinho, eu fiz disciplina de historiografia com o Chiquinho. Nossa, é muito bacana, porque o Chiquinho também traz essa leitura, né, mais social, essa coisa mais muito bacana também. Eu acho que na minha graduação foram eles que me marcaram muito. No mestrado, no mestrado ficou mais tranquilo, né, que é outra instituição. No mestrado, o meu orientador Eurípides me marcou muito, demais. Assim, enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto professor instituição, essa relação, né? Enquanto orientador, e do ponto de vista teórico-metodológico também, né? Muito hoje de como eu oriento meus orientandos, eu aprendi com o Oliver Nutter e com Eurípides, então tem muito essa relação. Adelaide, sabe? Eu vi, a Adelaide me inspirou muito no mestrado, de como uma mulher, ela pode ser uma professora, uma intelectual, uma militante, mãe, tudo ao mesmo tempo, só ela querer, sabe? Então isso me marcou muito. A Kênia também, uma mulher muito forte. Gente, eu acho assim que aquele professor que você se identifica e se aproxima, ele tende a lhe marcar, né? De maneira positiva. Não, de maneira positiva, claro, né? Mas tende a marcar. E nessa minha relação foram esses, né? Hoje eu já tenho um contato com outros e vão me marcando de outras formas. Depende muito do que a gente está vivenciando, quando a gente está vivenciando, né? Tem todas essas relações. Acho que no primeiro nome, aí eu vou falar mais específico do período de formação da graduação, que eu acho que me marcou mais, assim, chegar lá, tal, vá lá, você tem potencial para isso, continue nisso aqui, vai dar um trabalho massa. E que até
começou assim mesmo no processo de incentivar essa questão de pesquisa foi o Dr. João Hernani Furtado, lá do UFC. Acho que na época que eu fazia cadeira de teoria 1 e tal, eu gostava de trocar umas ideias com ele sobre questão mesmo de possibilidade de pesquisa e tal. E aí acho que ele foi um dos primeiros caras a parar para ouvir a proposta, sugerir alguns textos, algumas leituras e tal. Então acho que esse foi o primeiro nome que me marcou assim. Um outro nome que eu poderia citar foi o do meu orientador, na época do mestrado e também de tutoria do PET, que foi o Dr. Almir Leal de Oliveira, muito assim por essa questão mesmo de formação profissional, de como ser um profissional em história, também questões de pesquisa e tal. Devo muito da formação a ele também. E mais um nome aqui. Esse aqui também deixar público que não pode faltar. O hoje professor, né, doutor também, Carlos Henrique Barbosa. Acho que dos 3 nomes aqui que citei, né, incluindo o dele, acho que esse foi o que talvez o que me marcou mais por conta de ter tomado mais gosto pela área de Brasil, a partir da disciplina que ele ministrou, na época que era Brasil 2, foi um período ali de tempo ali que eu gostei, eu vou me aprofundar, vou ver o que tem de discussão, projeto depois também de pesquisa da graduação e do mestrado seguiu muito para essa questão do Império. E era sempre um cara que estava ali trocando ideia, dando força, fazendo também sugestão de leitura. É um cara que trabalha com uma temática similar, mais ou menos assim. Ele trabalhou no mestrado com carnaval, mas no doutorado foi sobre questão da força policial aqui no Ceará, entre o final do Império e o período republicano. É um professor que eu ainda troca uma ideia ali, o que é que tá lendo, o que é que tá fazendo de sugestão, e aí, bora botar esse doutorado pra frente e tal. Acho que esse é um nome assim, acho que dos professores, vários professores que eu tive na graduação, e foram muitos assim, bons, todos bons, mas eu acho que de todos eles, acho que o Carlos Henrique talvez tenha sido que tinha me marcado mais, que tinha incentivado mais mesmo para essa questão de pesquisa. Acho que de todos esses nomes e de todos aqueles que também foram importantes para a minha formação e também para a construção minha enquanto profissional do campo e da área. Então acho que é isso aqui, né? A pergunta é dificílima, né? Vários marcaram minha formação, uns negativamente, outros positivamente. Dos negativos eu não vou falar, porque não cabe, né? A ética não nos permite. Mas alguns bons professores eu tive que me motivaram a ser professor, a ser o professor como eu sou, né? Eu pretendo, e não sei, os meus alunos é que podem dizer isso, que eu sou um professor que ouve o outro, que entende o outro, sabe? Claro, tem um rigor, que a gente tem que ter algum rigor, mas até no rigor eu sou bem mais leve do que os demais, né? Porque a minha preocupação maior é fazer com que o aluno entenda que aquele ambiente que ele está, né, é um ambiente salutar, né? Um ambiente de aprendizado, tem que ser um ambiente de prazer, pessoal. Para quem entra no curso de História, se você vai assistir uma aula de História com raiva, tá errado. Vai fazer outra coisa, vender sanduíche natural na praia, vai inventar outra coisa para fazer da vida, né? Mas se você entra para o curso de História por opção, aí vai assistir uma aula de História com raiva, chateado, achando ruim, tudo bem, você pode até não gostar do professor, da didática dele, da metodologia dele e tal. Mas a história tem que lhe ser cara, tem que lhe ser sedutora, né? Tem que ter algum... a coisa idílica, né? Você tem que ter algum prazer naquilo, senão não adianta. Então, assim, eu tive professores que me faziam esquecer que eu estava em sala de aula, me fazia esquecer do horário, me fazia esquecer que eu tinha que pegar um transporte, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu vou ser injusto,
citando um ou dois ou três, mas eu tive alguns bons professores, inclusive na graduação. A maior parte dos meus da graduação não foram tão bons, mas eu tive alguns bons professores na graduação. Por exemplo, eu tive um professor Agileu, o professor Agileu Gadelha, que é uma pessoa que é meu amigo pessoal hoje, né? Meu padrinho de casamento, pessoa que eu gosto demais. Para mim, foi um professor que me motivou a continuar no curso. Gostei muito de ter sido aluno. Depois fui colega, nós fizemos o mestrado junto, eu e Agileu, né? Para mim foi importante a figura de Agileu Gadelha. Também teve um professor que me marcou muito, que aquele professor que eu falei no ensino médio, né? No terceiro ano e no segundo ano, o professor Humberto, assim, foi uma pessoa que me fez ver a história como uma paixão, né? Fez apaixonar pela história. Acho que cada um tem o seu contributo. O professor José Loyola Rodrigues, que eu falei aqui já dele, né? Tinha um apelido no curso de História que era Ravengar, né? Ravengar era um personagem de uma novela dos anos 80, né? E ele parecia um pouco com o ator que fazia o Ravengar, que é falecido também, grande ator do teatro brasileiro, Antônio Abujanra, né? E ele parecia um pouco assim nas feições e tal, e no jeito de falar com a gente. Ele era muito duro, exigia demais da gente. Eu me lembro que na primeira disciplina que eu fiz com ele, História Moderna, ele chegou no quadro, botou uma lista de 15 livros e disse, vamos lê-los no curso. Na segunda aula, a turma era metade. A galera saiu para trancar. Né? Nessa turma, terminaram 6 alunos. Eu e mais 5. Uma turma de 40 alunos, terminaram 6. Terminaram assim, aprovaram, né? Passaram 6 alunos no final. Rigorosíssimo. Botavam uns livros para a gente, na graduação, para a gente ler em espanhol e em francês. Porque ele trouxe lá, ele foi fazer a pós dele lá na França, e trouxe um material, e era moderna, empurrava livro em francês para a gente, e a gente teve que aprender. A gente corria atrás das professoras de francês. Francês é mais fácil que inglês, né? Claro, deixa claro, né? Assim, é mais fácil a gente entender um texto em francês do que em inglês. Em espanhol nem se fala. Então, a gente corria atrás dos professores de francês instrumental, porque a UES dava essa opção. Você podia fazer inglês instrumental, francês instrumental, todo mundo tinha que fazer. Era obrigatório. Hoje não, você não precisa. Mas era obrigatório, era disciplina obrigatória. Para poder ajudar a gente a traduzir, para ajudar a gente a entender os textos e tal. Mas foi importante, porque apesar do rigor, e do temor, e do medo, eu aprendi. E um pouco que eu sei de história moderna, eu aprendi com ele. Entendeu? Já dei, inclusive, essa disciplina aí na faculdade. Pensei até em botar um texto em francês. Não eu fazer isso não, né? Porque de repente aí vai ter um movimento aí contra mim e tal, aí eu não vou fazer nada. Não fiz, né? Eu usei só texto mesmo, já traduzido. Mas, assim, esses 3 eu poderia dizer que são professores que foram marcantes na minha carreira. Mas eu conheço pessoas que são professores, não foram meus professores. Eu vou dizer isso aqui sem nenhum medo assim, de estar cometendo nenhum assim, professor de vocês, o tutor de vocês, né, uma pessoa exemplar, não só como professor, mas como pessoa, ser humano. Né? Então, assim, pessoa que me ensinou bastante também sobre essas questões, né, essas posturas que nós temos que ter em relação ao outro. Né? Aprendi muito também com Oliver Novo, aprendi muito com meu amigo Francisco, né, que está afastado, né? Aprendi muito também nesse lidar com vocês aí do interior, né? Que eu sempre trabalhei no interior, dando aula aqui em Fortaleza e indo dar aula no interior e tal, mas é diferente de estar trabalhando direto no interior, né? E para mim é uma experiência que eu não trocaria. Digo isso, já disse aqui em Fortaleza. Já disse, inclusive, na reunião aqui que a gente estava organizando para fazer o PPC. Não troco os meus alunos de Limoeiro pelos alunos que eu tive no Centro de Humanidade, aqui no Itaperi. Não estou dizendo do nível de qualidade, porque aí depende de cada um. Tem alunos excepcionais de Limoeiro, como tem alunos fracos, do mesmo jeito que tinha aqui. Mas as pessoas humanas que vocês são, com certeza aqui eu tive muito poucos. E olha que boa parte dos meus alunos aqui, alguns, hoje são professores, inclusive de vocês, né? Silvana foi minha aluna, Ivaneide foi minha aluna, Alisson Bruno, que é professor, né? Quem mais? Isaíde, né? Foram meus alunos na graduação, fizeram 2, 3 disciplinas comigo, foram meus alunos na graduação, hoje são professores aí, na UES. Mas eu digo uma coisa, vocês têm um diferencial, né? Há uma humanidade maior, uma proximidade maior. Então, mantenham isso, não percam isso, né? E vocês serão bons professores.
Eu acredito que esses professores que eu citei, os que foram meus professores, os com quem eu aprendi como colegas, vivenciando eles como colegas, né? São esses, né? Agileu, Zé Loyola, professor Humberto, professor Olivenor, professor Francisco, Chiquinho, Vulgo Chiquinho, Francisco Vulgo Chiquinho. Né? São pessoas que, claro que eu tenho um contato mais próximo, né? E eu posso falar. Com certeza, pessoas maravilhosas também, Lucelena, né? Não conheço tanto como professor, porque eu peguei ele quase sempre como gestor, né? O nosso colega Ramedes, né? Todos eles contribuem profundamente, né? As meninas que foram minhas alunas, que são professores também dedicadíssimos, né? Ivaneide, Silvana, né? São professores que estão aí contribuindo com projetos, com programas, né? Importantíssimos para o desenvolvimento da faculdade enquanto instituição e vocês enquanto formandos, né? Enquanto graduandos. E são muita gente que passa na vida da gente, que influencia a gente. Como professor, que foram meus professores, talvez Agileu, José e o Humberto. Esses três me marcaram profundamente. Eu tenho alguns professores. Na graduação, o professor Eurípides Funes, da UFC, e a professora Adelaide Gonçalves. Eles dois, porque eu fiz duas disciplinas com o professor Eurípides, uma de América 1, foi bastante interessante, e uma de História e Meio Ambiente, que era uma disciplina optativa. Tinha uma aula prática super interessante de viajar, no caso a gente viajou para a Serra da Capivara, teve uma experiência muito importante de campo. E ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito boa, assim, um ser humano especial mesmo, mas e como professor ele é muito, é um erudito. Ele é alguém que ele se aposentou há pouco tempo e tem décadas de experiência de docência. Né? Então, ele tem uma experiência muito grande como professor, como pesquisador, principalmente, e ele é um leitor muito grande assim, de livros. Então, ele pode te oferecer muita coisa. Então, ele é essa figura meio exemplo do que seria um bom historiador. Né? E a professora Adelaide também, nesse sentido. Ela é uma fanática por livros, ela tem uma biblioteca gigantesca em casa e ela montou o Plebeu Gabinete de Leitura com o acervo dela. Ela tem uma proximidade muito grande com os movimentos sociais, então isso também mostra um outro tipo de faceta dos historiadores, de fazer parte do processo presente, ou seja, estar ligado com as questões do mundo mesmo que estão vivendo, não estão só na academia, o próprio professor Funes também, nesse sentido. Então, eles são dois grandes exemplos de professores e de pesquisadores para mim. E uma outra pessoa é a minha orientadora do doutorado. Por conta dessa capacidade, dessa diversidade mesmo dela, alguém que saiu do marxismo, que não nega essa coisa toda, mas ela complexifica o pensamento dela ao longo do tempo. Né? Isso é muito interessante, porque ela te instiga no processo de estudo, de pesquisa, e ela tem um tipo de orientação que não é daquele sentido, pelo menos para mim é bastante importante, não é aquela que fica no teu pé querendo que tu faça o que ela quer que tu faça. Ela pergunta, ela quer saber o que é que você quer fazer, saber como você vai fazer. E aí ela vai dialogar contigo em que medidas o que tu está tentando fazer vai dar certo ou não, em que medida ela precisa te ajudar no processo do que você quer fazer. Então isso para mim foi muito importante, no sentido da autonomia, né? Porque uma coisa que eu tinha muita ojeriza era, inclusive, de pessoas que eu via com bastante frequência, de estar associada com o professor e pesquisa aquilo que o professor pesquisa. Isso é uma coisa que eu não queria fazer definitivamente. E isso ela nunca fez, nem no sentido de propor que eu fosse fazer outra coisa, muito pelo contrário. Ela queria que eu fizesse o meu trabalho. Aliás, ela escolheu o meu trabalho porque ela achou que era interessante fazer. Então, nesse sentido, foi uma experiência importante, inclusive, para eu ter como referência como eu poderia, por exemplo, orientar outros estudantes depois. Né? Como eu poderia ser um orientador. Porque, para mim, essa figura é a figura do orientador. Então, para mim, a professora Maria Bernadette Ramos Flores é bastante importante também.
acho que a gente acaba sendo o professor, assim, que até os professores que a gente não gostava acabam na nossa trajetória, assim, na nossa formação, assim. Mas eu lembro, vou lembrar de alguns nomes, assim, que de vez em quando eu faço uma reflexão para não esquecer, né? Então, eu tive uma professora no ensino fundamental 2, né, que hoje é 2, ali entre o que é hoje o 6º ano e o 9º ano, tá? Professora Socorro. Professora Socorro era uma graça. Professora Socorro, acho que foi a primeira que... Eu tenho um livro até hoje de história. Até hoje desse livro eu tenho, ele aqui guardado. É um livrinho ruim, viu? Mas eu gostava de ler. Aí, ela me fez me apaixonar por Alexandre o Grande. Talvez aí eu tenha começado a me despertar para talvez ali, né? Se a gente vai atrás de umas origens, né? Talvez seja aí, Alexandre o Grande. E o engraçado da Socorro é que o sonho dela era trabalhar, você vê como eu tô velha mesmo, viu? O sonho dela era trabalhar para o SNI, minha professora, viu? Boa gente! Gente, o sonho dela era trabalhar na censura, eu queria trabalhar na censura, e ela contava pra gente, cruzava as pernas, contava e ficava contando história, mas ela tinha uma forma de dar aula, sabe, ela sentava ela era diferente dos outros professores, ela sentava na mesa e cruzava as pernas e começava a contar aquelas histórias que a gente estava ali no livro. Então, a gente lia o livro em casa, parte que ela recomendava, e na aula dela a gente ficava ouvindo ela contar a história. Né? Então, ela me marcou muito. Aí, um outro professor, que era o Nelson, já no ensino médio, ele era aquele professor que você estava na hora do intervalo, e aí, lá vem o Nelson, todo mundo corria para ir para a sala, porque a gente queria se sentar logo, porque o Nelson ia entrar, quando ele entrava, ele desatava a falar e só parava quando a aula terminava. Só que a gente ficava assim, como é que esse homem é tão sabido desse jeito, sabe? Ele amarrava uma história na outra, ia contando, e aí a gente amava, né? Aí tem vários professores, aí na graduação, aí, durante o mestrado, doutorado, vários, alguns desses aí que eu citei, o Funes, o Eduardo Paiva, o José do Reis, né? O José do Reis também, foram professores e maravilhosos, assim, também. O Babi Fonteles, que eu já falei, o Rui Vasconcelos, que é o professor o Rui Vasconcelos na graduação. Primeiro dia de graduação, no primeiro dia de aula, segunda-feira, aí entra aquela pessoa vestido com uma calça de saco, uma camiseta, sei lá, que parecia que estava toda amassada, um óculos grande arrastando um chinelo. Aí já abriu, assim, olhou para a gente, assim, com um desprezo tão grande, sabe? A cara dele era, assim, um desprezo, né, total para a gente. E ele abriu, começou a falar de Vico, a aula toda, e eu disse, meu Deus, eu estou num mundo novo, eu realmente agora estou na faculdade. E eu nunca esqueci, e fui me apaixonando por ele, assim, ao longo da faculdade toda, né? E os colegas também de trabalho, sabe, Celeste? Porque os colegas que são professores, as conversas, eu, particularmente, aprendo muito, né? Às vezes, numa conversa com eles, dão uma dica de alguma coisa, eu estou pensando, aí eu já me aproprio, reinvento em cima, sabe? Dá estímulo, às vezes você também, eu estou falando assim, mas tem hora que você diz assim, não vai dar certo as coisas, estou cansada, aí de repente uma conversa com um colega, uma ideia, desperta aquela energia, né? E aí então assim, um conjunto, né? São todos esses conjuntos aí de professores que me estimularam. Não, olha, eu tenho, para não ser injusto, eu tenho que citar no mínimo 5. E é sério. Porque esse processo de permanência que o Alveno falou, concurso. Porque eu ingressei num curso em que eu pensava, inclusive, se eu não gostasse muito, eu ia até transferir. Então, professor Rameres e professora Lucelena, no primeiro semestre foi fundamental. Quando Lucelena veio com toda aquela intelectualidade dela, questionando o que é a realidade, eu digo,
Aí eu já fui me apaixonando disso. E eu não tinha nunca me feito essa pergunta, o que era a realidade. Né? Então já foi me cativando. E o professor Rameres, devido o professor Rameres poderia até ser mais, não só disciplinar. O professor Rameres é aquela pessoa que está do meu casamento ao velório da minha mãe. Foi meu tutor do PET, foi meu orientador, então é uma pessoa que me atravessa de muitas formas, né? Porque esteve presente em muitos momentos. Quando eu vou para o segundo semestre, aí eu conheço outros dois professores assim que eu fico maravilhada, que é professor Olivenor, você de novo, viu? Professor Olivenor e professora Ivaneide. E aí ambos vão me conquistar e me cativar de maneiras diferentes. E olha que da aula do professor Olivenor, não sei se ele sabe, mas eu saía para chorar. Porque é esse poder de narrativa que ele tem. Estava ministrando Ceará, e quando ele começava a falar do sertanejo, ele estava falando da minha vida, ele estava falando do alpendre da minha casa. Então, toda a perda do meu pai, que foi muito difícil para mim lidar, porque foi muito abrupta, eu não me aguentava. Eu pensava assim, esse professor vai achar que eu sou louca. Porque de vez em quando eu tinha que sair dessa aula. E eu fiquei extremamente fascinada. E aí, à medida que... E essa paz, né? Que ela vem no passa. E aí, na época, ele lia uns textos antes da aula também. E aí, no momento que eu estava, assim, precisava, né? E no decorrer do curso, o professor Olivenor é ali do lado do professor Rameres. São duas pessoas que me atravessam para além da graduação, de caminhar junto. Eu disse na minha entrevista com o Hudson. Né? Porque, então, ele me vendo por um caminho, por exemplo, que ele sabe que não vai ser bom, ele vem, Cíntia, vem aqui. E aí ele me trata com muito carinho e me acolhe de uma maneira muito sensível. Beijo, que eu acho que é o que melhor traduz. E que também foi essa pessoa. Né? Apesar de não... Quando eu ingresso no PET, o professor Alvenor está saindo. Então, o professor Rameres está entrando, né, está assumindo. Mas o professor Olivenor também foi essa pessoa que teve esse cuidado de estar me acompanhando nesse momento que foi tão difícil para mim. Foi a perda da minha mãe, a perda, então ele estava sempre ali junto. E aí os momentos das pesquisas, que ele vem e bota no eixo, né, e que ele fala a confiança, que mesmo na graduação compartilha algumas coisas, algumas questões comigo, então tudo isso é muito importante. O outro professor que me atravessou, e aí eu vou fechar nos 5, prometo, foi a professora Ivaneide, eu não falei, né? Mas a professora Ivaneide, aquela aula, assim, a gente brincava com ela que ela fazia assim, né? Ela dando aula um negócio assim. Então, ela mexe tanto com a gente que ou você gosta ou você odeia. Então, eu acho que ela vai me inspirando nesse processo dos métodos, vai me chamando a atenção. E o outro foi o professor Francis Gésia. Você lembra de Gésia, Alvenor? Foi petiano, né? Gésia foi aquele professor que chegou, substituto, e assim, a quantidade de leituras que ele colocava, minha gente. E aí é muito pessoal também as referências que eu faço. Porque se você observar, com exceção da professora Lucelena e da professora Ivaneide, mas tanto o Rameres como o Olivenor, como o Gési, tem muito a ver com a generosidade com que eles me trataram e com que eles me acolheram no momento tão difícil para mim. Então o Gési também foi muito generoso comigo. Quando eu descobri a doença da minha mãe, eu estava em Moderna. Até hoje eu preciso ir e estudar a disciplina de Moderna. Eu fiz 5 páginas de um artigo e eu precisava ir para o hospital. Então, um artigo com 5 páginas, minha gente, me diga de onde é que isso é um artigo, né? Então, o professor já disse, fica tranquila, Cíntia.
aqui não precisa de mais. Eu nem disse nada a ele, alguém disse, e aí ele entrou em contato comigo. Por que eu estou dando a referência muito pessoal desses três? Porque a generosidade desses três professores que me atravessam até hoje. Desse negócio de olhar no olho de vocês e de acolher. Mesmo às vezes eu achando que vocês precisam de uma palmada, tem horas, viu? Tem certas situações. Não é de muito acolhimento, não. Às vezes eu acho que se eu tivesse um chicote, eu pudesse dar umas. Mas é isso. Então, eles três, de uma maneira muito, muito carinhosa. Por isso que eu disse que não tem só. E eles são importantes para a minha permanência. No curso, eu vivi um momento muito difícil, da generosidade do PET, né? O Venô, meu Deus do céu, eu estava uma pilha nessa prova desse PET. Ele dizia, calma, minha querida. Eu dizia, não vou passar. Calma. No momento da prova. Então, é a presença dos professores que vão nos inspirando. O Renato faz parte da residência, então eu tenho convicção que se um dia ele passar nessa entrevista, então Olivenor e Ivaneide são dois nomes que ele com certeza citará, porque é a presença. A presença ela é importante. Nós aprendemos na convivência, eu aprendi tremendamente na convivência com esses.